assistiu a aula? Todo mundo assistiu a aula da semana passada? Sim. Sim. Foi a Emily, né? Eu falei de quê? Sim. Canteiro de obras. Ah. Você, Marla, assistiu? Não. As aulas, elas são a sequência. Se vocês não verem na sequência, vocês vão se perder. Tenta dar uma ajustada aí para vocês verem na sequência as aulas, porque elas têm um cronograma, certo? A aula de hoje, na aula passada, eu falei sobre quando a gente chega no. Essa aula é, igual eu falei, a edificação do chão até na cobertura. Na aula passada, eu falei o que a gente faz assim que a gente adquire o terreno. Eu falei sobre a limpeza da edificação, como que faz a limpeza da edificação do terreno. E falei depois como que a gente deve montar, como que a gente deve planificar a terra, como que faz a planificação da terra para ela ficar plana e a gente conseguir depois construir em cima dela. Inclusive, falei sobre quando o terreno é em declive e quando ele é em aclive na aula passada. E depois eu falei como que a gente liga a água e a energia elétrica do canteiro de obras, para a gente começar a trabalhar o canteiro de obras. Então, como que faz a ligação elétrica e como que faz a ligação de água do canteiro de obras. E a partir daí, com o terreno plano, a água e a eletricidade ligada, aí a gente pode começar a edificação. E aí vem a aula de hoje, como que a gente começa a edificação. Então, a aula de hoje, ela é canteiro de obras, distribuição diária para materiais, como que a gente distribui os materiais no canteiro de obras, construções e locação da obra. A locação da obra é definida por eixos ou face de parede centro das estacas. No próxima aula a gente vai aprender o que são as estacas, mas a estaca ela é a base da obra, é a fundação da obra, é o que está debaixo da terra. A gente vai entender melhor depois. Mas o que vocês têm que entender sobre locação de obra? Alguém já viu uma coisa dessa imagem em alguma obra? Não? Não. Assim, alguém já viu? Já. Já vi. Ficou melhor, né? O que acontece? Quando vocês vê uma coisa assim, a pessoa usa essa madeira para ela poder locar onde que fica a obra. Por exemplo, eu tenho um pilar. O pilar é uma coluna. Aí eu tenho uma coluna, vamos supor, numa casa eu tenho uma coluna nos 4 cantos da casa. Se eu conseguir locar exatamente onde que essa coluna está no meu terreno, a partir delas depois eu consigo construir a minha obra, exatamente onde que eu queria. Porque a gente vai chegar lá no terreno e construir, a gente tem que saber exatamente onde construir. Como que faz isso? É através dessa locação. E aí como que funciona? Essas madeiras tem esses postes, os postes servem só para sustentar. Mas aí tem essa madeira do lado. O que essa madeira faz? A pessoa, tá vendo? Vocês conseguem ver uns pregos do lado, em cima da madeira, a madeira que está horizontal, a madeira que está assim, ó, tem uns pregos fincados e tem umas linhas passando. O que eles fazem? Eles passam o que eles fazem? Eles colocam, por exemplo, esse aqui é o tamanho do nosso terreno. Vamos supor que aqui, vocês conseguem ver o mouse? Sim. Então, ó, vamos supor que aqui é a frente do terreno e aqui é a distância até o fundo. Aí eles marcam as dimensões da casa, por exemplo, a frente da casa e aqui a parede que vai até o fundo da casa. E coloca exatamente do tamanho que eles querem. Aí eles colocam, mede os corredores em volta e no fundo, por exemplo, as distâncias do início do terreno no fundo e a distância da lateral do terreno aonde que eu quero que comece a minha casa. E monta essa madeira. E aí eles vêm com
os pregos e a partir dessa madeira eles fazem como se fosse um gabarito. Então, por exemplo, no meu projeto, do canto da edificação, eu tenho 10 centímetros de uma coluna. A coluna tem 10 centímetros. Aí eles vêm, mede 10 centímetros, colocam um prego de cá, vai lá do outro lado, mede 10 centímetros, coloca um prego. E depois vem e passa uma linha. E da mesma forma do outro lado. Aí o pilar, a coluna do outro lado, ela tem 20. Aí ele vem, passa, ele mede 10 centímetros do canto da madeira aí, 20 centímetros, põe um prego e vai do outro lado, coloca 20 centímetros e põe um prego e passa uma linha. Na onde que essas duas linhas se encontrarem, que eu pus uma face da coluna e no outro eu pus a outra face da coluna. Aonde essas linhas se encontrarem é a quina da minha viga, né? Aí o que ele vem? Ele vem com um negócio, vou mostrar outra foto, aí ó. Na junção das duas linhas, tá vendo? Ele coloca tipo um pêndulo com uma bolinha embaixo. Aonde essa bolinha ficar é aonde que é o meu ponto de referência da viga. Então ali ele sabe que ele vai ter que, no caso é porque debaixo das vigas a gente tem uma, como se fosse uma, debaixo da coluna, desculpa. Debaixo da coluna, debaixo da terra a gente tem uma coluna também, que é a estaca que eu vou explicar na próxima aula. Então ele sabe que na ponta dessa linha é onde que eu tenho que furar para fazer a estaca. Entendeu? E aí ele loca dessa forma, ele vai medindo através desse gabarito, ele loca onde que vai ser cada estaca. Depois que ele tiver furado onde que vai ser cada estaca, aí pronto, aí depois ele pode tirar o gabarito, que pelas estacas ele vai seguir o resto da edificação. Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Não? Conseguiu entender mesmo? Sim. Sim? Então, geralmente a gente faz essa locação e faz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aí. Aí, aonde que aquele pêndulo, ele marca o chão, tipo assim, aqui você tem que furar uma estaca. Aí eles colocam um pedaço de madeira, tem gente que põe um pedaço de aço, mas não é muito recomendado porque alguém pode machucar. Mas eles colocam um pedaço de madeira e deixam assim. Então, aí quando vir um aparelho de furar, ó, desculpa. Eita, caramba. Onde tem o equipamento de furar, que a gente vai aprender qual que é também, quando ele vem, aí o cara, ele alinha com essa madeira, aí ele tira a madeira e fura o chão bem naquele ponto. E aí, a partir da estrutura que a gente tem debaixo da terra, depois de pronta, que a gente vai ver que faz estacas, tem blocos, tem sapatas, que a gente chama, radier também. A partir da fundação, você já sabe agora como continuar subindo o seu prédio, certo? E agora, essa é a parte de locação. Então, aí a gente locou como começar, que é pela fundação. E depois que a gente tem locado, por exemplo, aqui, aonde que vai ser a construção, a gente sabe aonde que vai ter livre. Então, por exemplo, aqui do lado, ó, aqui onde eu tô passando o mouse, vai ser livre, não vai? Porque a edificação começa da madeira para dentro. Então, eu sei que aqui vai ser livre. Aonde que sobrar livre no meu terreno, é ali que eu posso construir o meu canteiro de obras. Que é colocar... O que é o canteiro de obras que eu expliquei na aula passada? É o que a gente coloca, por exemplo, os materiais que a gente vai utilizar na obra, é onde a gente coloca os escritórios, é onde em obra grande tem escritórios, é onde a gente coloca um refeitório, o banheiro dos funcionários, porque tem que ficar ali dentro da obra. Então, tem que fazer locação para saber onde vai ser a construção, para em volta da construção você poder montar o seu canteiro de obras, que são os lugares necessários para você poder se instalar ali com seus funcionários e poder trabalhar. E aí, a primeira parte é distribuição de materiais na obra. Esse perecíveis eu deixei aí por engano. É distribuição de materiais na obra. Então, por exemplo, aonde que eu vou armazenar concreto, tijolo, bloco de concreto, tijolo, cimento, madeira, aço? Aonde que eu vou colocar isso? Eu posso colocar isso em qualquer lugar?
Aí o que eu coloquei aqui, não pode, porque a gente tem a NR18, que eu falei na aula passada também, que é a NR que regulamenta como que a gente tem que construir esse canteiro de obras. Aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, porque não vai dar para a gente ler a NR inteira, porque ela é muito grande. Então, eu vou mostrar para vocês só para vocês entenderem como que ela funciona. Ó, a norma regulamentadora, ela fala sobre tudo, ó, áreas de vivência, escavações, carpintaria, armações de aço, estrutura de concreto, estrutura metálica. Aí tem a parte aqui, ó, armazenagem e estocagem de materiais, que essa parte eu vou falar agora. Transporte de trabalhadores, sinalização de segurança, ordem e limpeza. Isso aqui tudo é tudo que você tem que levar em consideração para você construir um canteiro de obras. Porque, por exemplo, as empresas que a gente trabalha aí na vida, as empresas, elas têm normas. Por exemplo, você tem horário de você chegar, horário de você sair, você tem seu horário de almoço, você tem que tomar cuidado com a segurança do funcionário, você tem que oferecer material para o funcionário. Só que aí a gente não tem uma empresa fixa, porque a gente faz obra. Então, o que acontece? Essa empresa, ela vai para o canteiro de obras. Então, cada obra que inicia, você tem que praticamente montar uma empresa ali, que a gente chama de canteiro de obras. E aí, essa NBR, ela dá as instruções de como que você tem que montar essa empresa, principalmente porque a gente mexe com muitos materiais perigosos. Então, ela fala sobre cada material, como que você tem que armazenar o aço, aonde que você tem que armazenar, como que você tem que fazer, como que tem que ser o escritório, como que tem que ser o refeitório, porque ali é muito, vamos dizer assim, é um ambiente muito sujo, né, de terra, de tudo. Então, ele se regulamenta isso para a segurança do funcionário também e para a nossa segurança. Então, aí, por exemplo, aqui, ó, deixa eu achar uma parte legal aqui. Aqui, ó, áreas de vivência. Os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, locais de refeição, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório. Aí, isso aqui é para alguns casos, porque obra muito pequena não precisa ter isso tudo. Mas aí ela vai te falando, ó, ambulatório quando se trata de frente de trabalho com mais de 50 trabalhadores. Então, com mais de 50 já tem que ter ambulatório. Aí aqui tem aqui, por exemplo, instalações móveis, containers. Não sei se vocês já viram nas obras, geralmente o escritório das pessoas é dentro de uns containers. Alguém já chegou a ver? E aí, Já vi, já. container tem que ter no mínimo 15% da área do piso de ventilação natural. Então, assim, é uma série de normas para a gente conseguir construir esse canteiro de forma que todos os trabalhadores vão estar seguros, limpos, né, num ambiente bem conservado, num ambiente legal para eles trabalharem. Instalações sanitárias. Instalações sanitárias devem ser mantidas em perfeito estado, ter portas de acesso que impeçam de vazamento e ser construída de modo a manter o resguardo conveniente, ter piso impermeável, não se ligar diretamente com o local destinado às refeições. Aí vem lavatórios. Deve ser individual ou coletivo, possuir torneira de metal ou de plástico, ficar a uma altura de 90 centímetros do chão. Então, assim, se você for lendo essa NR18, ela tem ela tem exatamente assim, escrito exatamente como que você deve montar o seu canteiro. E isso eu estou falando mais geral nessa questão de escritório, cozinha, porque a gente não precisa entrar muito nisso. A parte que eu vou mostrar para vocês, que é a parte interessante, que é da parte da construção em si, é a parte do distribuição de materiais. Então, depois de montar tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar, que é o escritório, alojamento, refeitório, sanitário, tudo, da condição do trabalhador, agora a gente tem que montar também a área de depósito dos materiais, onde que a gente vai depositar, colocar os materiais. Só um momento aqui que eu acho que entrou galera. Não entrou, não. Então, distribuição de materiais. Ó, nossa, não tô conseguindo ler aqui porque eu
Vocês estão na frente. Peraí. Consideramos materiais não perecíveis, areia, pedra britada, que são as britas, tijolos, madeiras e ferros. E como perecíveis, eu não coloquei aqui, essa parte eu dei uma esquecida aqui, os perecíveis seria cimento e cal, porque cimento e cal são materiais que, se expostos ou se mal manuseados, eles perdem como que eu vou dizer? A propriedade dele. Ele perde o que ele é para ser. Então, ele transforma. Então, ele tem que ser guardado mais com delicadeza. E os não perecíveis são areia, brita, tijolo, madeira, ferro, que já são mais tranquilos de trabalhar. Na obra existem outros materiais não perecíveis que são armazenados devido ao seu elevado custo em relação ao material. Por exemplo, azulejo, conexões e tubos. Só que esses materiais, é o que está falando esse texto, esses materiais a gente coloca mais depois da obra, né? Quando a obra já está praticamente em andamento. Então, como a gente já vai ter uma parede, um teto levantado, aí armazena dentro da própria obra, porque a obra já está levantada. Só que antes de levantar a prova, antes de levantar as paredes e tudo, a obra começa no chão, no relento, na chuva, no sol. Então, a gente tem que saber como depositar cada um desses materiais. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. A areia e a pedra britada. A norma técnica, ela fala para a gente depositar em baias desse tamanho aqui, ó. 2 metros de frente, 5 metros de fundo, lá no fundo, 1 metro de altura, e aqui na frente, porque é onde que a gente tem acesso, 70 centímetros. Só que em utilização, a gente pode tirar essa parte da frente, que é, no caso, essa parte aqui, tá vendo? É a baia e ela não tem a frente, porque a gente já vai ficar usando isso toda hora, então necessariamente não precisa estar montado. E essas baias, elas têm que ser separadas. Você tem que armazenar a areia, a brita. Aí tem vários tipos de brita também. A gente tem brita 0, brita 1, depois a gente vai aprender. Mas aí, por exemplo, cada material, ele tem que ser separado um do outro. Então, a areia tem a areia fina, areia grossa, areia média. Tem a brita 0, brita 1, brita 2. E aí, se eu tiver, vamos supor, essas 6, eu tenho que fazer 6 baias, que tem que ter uma parede uma da outra e colocar esses materiais separados. Isso, a fiscalização é muito enjoada. Então, tipo, tá na norma, tem que fiscalizar. Igual eu sempre falo para vocês, a gente vê essas normas, a gente fala, mas essas obras pequenas, o povo joga areia lá na porta da casa, lá na rua mesmo, assim, sai catando. É porque norma pequena, geralmente as pessoas não têm fiscalização. Então, tem gente que nem contrata engenheiro, não contrata técnico, só, por exemplo, contrata um pedreiro e manda fazer. Só que aí é que a gente está aprendendo, porque nosso intuito é trabalhar com obras grandes, né? Uma obra de um prédio, que não precisa ser um prédio grande, um prédio normal já é uma obra que é fiscalizada. Então, vocês já vão ter contato com esse tipo de processos feitos pelas normas. Então, por exemplo, eu sei que a gente vê muita areia lá na rua, brita, o cara batendo cimento, ele joga tudo lá na rua, mistura lá na rua mesmo, depois com aquela marca de cimento lá, mas isso é casa pequena, que não contrata engenheiro, não contrata técnico. Obra grande não pode, é dessa forma aí, e tá na NBR, beleza? Letícia. Oi. Essa baia é padrão para qualquer tipo de obra, independente da dimensão, de grande, muito grande ou etc. Porque pelo meu raciocínio, né, uma baia desse tamanho não cabe mais que um caminhão de areia, não cabe? Agora você me... Não, se bem que aqui ela tá, tipo assim, não dá para ver a dimensão, elas são bem grandes. Eu não sei te falar tecnicamente, tipo, na norma, mas todas que eu já vi são do mesmo tamanho. E cabe muito. É porque você não usa muita areia. Por quê? Geralmente, obra grande, a gente compra o concreto usinado. A gente compra ele já pronto.
O que a gente bate na obra é, tipo assim, muito pouco. É se precisar de uma coisinha ou outra. Então, acaba que dá, Entendi. entendeu? Porque Porque um caminhão geralmente é 12 metros. isso. Aí o concreto mesmo, o concreto que a gente vai concretar uma viga, um pilar, que a gente concreta 20 vigas de uma vez, por exemplo, ele vem no caminhão já pronto. A gente não bate esse concreto na obra. O que bate na obra é algumas coisinhas que precisam, então acaba que dá, entendeu? Entendi. Beleza. O próximo, tijolos. A NBR fala que os tijolos, eles têm que ter, aqui ó, eles têm que ser armazenados com no máximo 50 centímetros de base, 50 de frente e no máximo 1,5 de altura, que são 15, tá vendo? 15 faixas de tijolos. E esses tijolos, eles têm que estar assim, ó, alguns na horizontal, alguns na vertical, alguns na horizontal, alguns na vertical. Por quê? Vocês sabem? Para não Da desmoronar a amarração. pilha. Isso, para amarração, para ele não cair. Porque se a gente colocar tudo, empilhar uma pilha, ele tomba, né? A partir do momento que você trava ele, você coloca um assim, outros assim, ele trava. Então, tipo, essa pilha, ela corre muito menos risco, quase nulo, de tombar. Inclusive, se alguém encostar. Certo? Certo. Vocês conseguem ver também essa telinha que tem as pessoas aqui no meu? Vocês veem só o meu slide? Só o seu slide. Ah, tá. Beleza. É porque fica vocês todos aqui do meu lado aqui, ó. Eu tô vendo todo mundo aí. E o aço? O aço, a norma pede, do lado direto, do lado direito, tá vendo que ele tá bem espalhado? Ele tá, tipo assim, ele tá organizado, porque o que a gente, eu comecei antes de começar, vou começar de novo. O aço, a gente tem que guardar ele separado por bitola. O que é bitola? É o diâmetro, o tamanho que é o diâmetro do aço. A gente tem aço, vamos supor, de aí, ó, CA50, 12 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, 10 milímetros, 8 milímetros. 8 milímetros de raio, né? De diâmetro. E aí, nas obras, eles têm que ser separados por bitola. A gente tem que colocar os aços de 9, de 10, de 12, de 16, tudo separado. Por quê? O aço é um material muito perigoso de ser transportado. E aí, se a gente ficar... Tanto que facilita você procurar, né? Mas também é um material que não é bom a gente ficar movimentando muito. Então, tipo, ficar procurando aço, ficar manuseando muito, porque ele é muito perigoso. Então, eles pedem para você armazenar por bitola e ele tem que estar em cima de alguma coisa que deixa ele a pelo menos uns 30 centímetros do chão. Desculpa, 30 centímetros, uns 10 centímetros do chão. De forma que ele não fique em contato com o chão. Por quê? O aço, no lado direito, vocês conseguem ver aí, que ele tá bem, tipo... Enferrujado. Nossa, fugiu, obrigado. Ele tá bem enferrujado. Nesse caso aí, tá vendo que tem partes deles que tá em cima de madeira e tem parte que tá no chão, tipo, tá bem desorganizado? Se ele ficar em contato com o chão, ele puxa a umidade do chão. E isso também, eu não falei isso no tijolo também. O tijolo, ele tem que estar também a 10 centímetros do chão. E a areia, ela tem que estar com alguma coisa, geralmente eles fazem uma capa de cimento, tá vendo? Porque também não pode ficar em contato com o chão. Todos os materiais não podem ficar em contato com o chão, porque o chão no começo da obra geralmente é terra batida, né, ou grama. Então, tipo, ela solta umidade e essa umidade vai corroendo os materiais. No caso do aço, enferruja, por exemplo. No caso da areia, vai molhar ela, o que não pode. No caso do tijolo, vai molhar ele, o que não pode também, que ele pode sofrer algumas percas de característica. Então, ele tem que estar afastado uns 10 centímetros do chão, certo? E separado por bitolas. E tubulações em madeira, a gente geralmente divide dessa forma aí também. As madeiras, elas têm que estar em cima afastadas do chão também, 10 centímetros.
E o lado esquerdo eu coloquei errado, porque a madeira em si, ela não pode estar no relento, ela não pode estar sem uma telha por cima, o lado direito que é o certo. A madeira e a tubulação também, eles têm que ser armazenados com um telhado por cima, porque eles não podem sofrer chuva, não pode sofrer no caso da madeira, por exemplo, a chuva é prejudicial, porque a madeira, quando ela molha, ela deforma. E a tubulação, ela não pode ir com sol, porque se ela tomar sol muito intenso, ela racha. Então, a gente faz isso também. Levanta do chão e, no caso desses dois, a gente tem que colocar fora da chuva também. Não pode tomar chuva e nem sol demais, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Paz e amor? Ô, Letícia, eu só vou fazer uma pergunta. Ah, Em relação aos materiais, o técnico de edificações que é responsável ou é o cara que mexe com o almoxarifado de obras, por exemplo? então, aí foi como eu te falei. O responsável, eu falei para você no módulo passado, o almoxerifado, às vezes, é o técnico de edificações. Tem técnico de edificações que é contratado para almoxarife. Almoxarife, por mais que a gente ache, não é um cargo ruim, viu, gente? É um cargo tipo, para você começar a engajar aí, é um cargo que tem um salário bom. Não é um cargo tipo auxiliar de engenharia ganha menos que almoxarife. Almoxarife é porque você tem que ter controle de praticamente todo o estoque da obra. E isso demanda uma capacidade inteligência boa. Então, é legal. Uhum. Então, quem toma conta de todos os materiais é o almoxarife, tanto da compra e venda quanto do estoque. E, às vezes, eles colocam funcionários para ajudar. Às vezes, um peão mesmo da obra, sabe? Às vezes, são contratados para gerenciar distribuição de estoque, ajudar na manutenção do estoque também. Certo? Certo. E mas o almoxarife é quem toma conta, mas quem tem contato é todo mundo. Todo mundo mexe nesses materiais. Você vai lá e solicita, o almoxarife te libera, vamos supor, às vezes você está lá trabalhando, chega uma carga, você tem que ajudar a descarregar, você tem que saber essas coisas também para você ajudar na obra, entendeu? Porque obra, Entendi. por mais que a gente tenha uma função, você acaba que você sai fazendo tudo, porque é uma loucura. E é bem legal. Próximo, cimento. Aí o cimento, como eu disse para vocês, e a cal, esqueci de escrever cal aí do lado, cimento e cal. O cimento e a cal eles vêm sempre nesses sacos. E o cimento e a cal, se entrar em contato com, por menor que seja a umidade, ele já começa a perder as características. Por exemplo, quando você for bater um concreto, ele às vezes pode não estar bom já, por causa disso. Então, ele não pode tomar umidade. Então, ele tem que muito estar guardado dentro de algum lugar com telhado também, o cimento e a cal. E ele tem que estar também 10 centímetros do chão. E o cimento, geralmente, a gente põe em pallet. E a gente tem que fazer esse empilhamento intercruzado também. Vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui tá para lá e aqui tá para cá. Tem que fazer intercruzado também para essa pilha também não correr o risco de tombar. Certo? Certo. E os blocos de concreto, que no caso eles são mais resistentes, a única coisa que a norma pede é o afastamento do chão. Como eu disse para vocês, 10 centímetros do chão é qualquer coisa que você vai armazenar em obra. Porque ficar em contato diretamente com a terra é prejudicial para qualquer material que a gente utilizar. E resíduos, as obras hoje em dia elas são obrigadas a fazer baias para resíduos. Inclusive, a gente tem no setor da qualidade da obra, a gente tem que lançar indicador de resíduo para a prefeitura. A prefeitura, ela quer saber quanto de resíduo a obra está gerando por mês. E a gente tem que levantar isso todo dia na obra. O setor da qualidade, ele tem essa preocupação também. E esses resíduos têm que ser totalmente separados. Madeira, resto de concreto tem que ser separado, resto de aço, tudo tem que ser separadinho, tipo coleta seletiva mesmo. E aí, como é muita coisa, geralmente o pessoal constrói baia assim para poder depositar mais facilmente. E aí, no caso, telhado, não é que precisa, mas a gente gosta de colocar, porque se isso tudo molhar e aí começar
igual madeira é uma coisa que vai entrando em decomposição, depois fica muito difícil de transportar. Então a galera gosta de tampar também para evitar de tomar chuva. Não é necessário, mas a galera gosta, certo? Enfim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, de boa. Professor, só uma questão aqui, ó. Não, em relação à locação. A gente vai ter uma aula prática disso quando voltar? Espero que sim. Quero dar uma aula prática de vocês de cada coisinha que a gente está conversando. Porque eu queria aprender mais um pouco sobre locação. Não, a gente vai fazer sim. É igual eu falei, só não posso dar certeza porque a gente não sabe até quando vai durar esse trem do coronavírus. Se durar até o fim do ano, por exemplo, vai ser complicado. Aí a gente vai rever alguma outra forma de dar essas aulas práticas, se eu consigo fazer isso em vídeo. Às vezes eu posto um vídeo fazendo e você faz na sua casa, sabe? A gente ainda vai pensar nisso. Mas a esperança é que acabe depois da primeira prova, isso acabe. Aí o que é meu intuito? O segundo módulo, a gente passa eu passar menos matéria e a gente concentrar uma grande carga de aula prática, porque é bem melhor também da gente agregar, certo? Mas deu para você entender? Você tem alguma dúvida? Não, deu para entender assim, de boa. Não, beleza. Então é isso, galera. Igual eu falei, as aulas estão sendo curtas principalmente para ajudar vocês, porque a escola sabe que também, às vezes, vocês têm que voltar no material, ouvir de novo e tal. Então, ela optou por dar aulas de 30, 40 minutos no máximo, para também ajudar vocês, para não ter vídeo. Pensa, vários vídeos de 1h30. Ia ser mais pesado. Então, essa é uma forma de ajudar vocês também, para vocês terem mais tempo de estudar e até de vocês gerarem dúvidas depois que eu desligar. E se quiser me mandar, igual eu falei, eu estou disponível no WhatsApp. A escola, os professores estão usando aquele fórum antidúvidas lá. Antidúvidas. Fórum de dúvidas. Fórum de dúvidas. Eles estão usando aquele fórum lá. Então, quem quiser perguntar lá, pode, eu olho lá todo dia. Mas pode me mandar no WhatsApp também, igual eu falei. Estou 24 horas aí para ajudar vocês, certo? Aí esse começo é mais introdução, mas agora mesmo a gente vai começar os cálculozinhos, vocês vão querer voltar para a introdução. Deixa para depois os cálculos, então. Esquece os cálculos aí. O cálculo é o mais legal, eu gosto. Vocês vão gostar, Su. Aí depende, né? Vocês vão gostar. O Mas eu prometo que dinheiro? eu prometo, eu tô tentando trazer o máximo de imagens aqui para vocês, para poder ver, né? Porque eu acho que é mais fácil. Vocês estão vendo, eu não tô colocando texto, muito texto, tô colocando imagem para a gente conversar, vocês verem as imagens que eu acho que é mais fácil. Se precisar, eu trago vídeo também, se eu ver que é uma coisa muito complicada, eu coloco um vídeo, ou eu mando vídeo para vocês assistirem antes da aula e depois a gente conversa. Mas eu vou dar meu melhor, prometo que vai dar tudo certo. Né? E qualquer dúvida, pode me mandar no WhatsApp. Tá bom. Ok. Sem dúvidas, bora ver novela? Não, sem dúvida. Beleza, então. Boa noite para vocês. Até amanhã. Aí amanhã é 7 horas, tá? Ok. Beleza. Valeu. Tchau. Tá.